Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a nossa aulinha desse tapete aqui, muitas vão conhecer ele, né? Que é o tapete Amores. Já temos a aula dele aqui no canal. Uma aula feita há 4 anos atrás, tá? É uma criação minha, esse modelo. Porém, essa aula, ela teve muitos defeitos, né? E eu sempre obtive reclamações de algumas falhas cometidas por ser iniciante também, né? Nas videoaulas, eu cometi vários erros. Então, eu fiz aqui outra peça e adaptei outras coisinhas que vocês vão gostar bastante, tá? Ficou um pouquinho diferente, inclusive o bico, a gente deu essa adaptada no bico, né? A contagem de pontos, tudo refeito pra você, tá bom? Eu espero que vocês gostem e quem tinha vontade de fazer realmente não conseguia, porque o vídeo tem vários erros, né? E aí a gente vai aprendendo também, né? A cada ano que passa, a gente obtém mais conhecimento sobre as gravações, tá bom? Nosso tapete Amor aqui, ele tem 85 de comprimento por 55 de largura. E o melhor é o que vai vir agora com a lista de materiais, tá? Então, vamos lá. Para confeccionar nosso tapete, vamos precisar do barbante Apollo, fio número 6, mas você também pode estar fazendo com fio número 8, tá? Se bem que a quantidade não vai ser a mesma que eu vou passar para vocês, tá bom? Gente, como eu fiz duas peças igualzinha, né? Esses dois aqui, ó, foi duas peças, tá? Eu fiquei impressionada com a quantidade de barbante, né, que eu utilizei. Porque eu tinha aqui 2 novelos desse do Apollo, essa cor aqui é a Tiffany, tá? E essa daqui é a castanho, tá bom? Barbante Apollo, fio número 6. Vou deixar aí na descrição a lista completinha pra vocês, mas eu quero frisar bastante na quantidade, porque me impressionou bastante, tá? Pelo tamanho dele, né? Eu gastei um novelo desse completinho e gastei um pouquinho desse daqui, sabe? Pra fazer o quê? Terminar a última carreira do bico, menos da metade da última carreira de bico, né? Faltou pouquíssimo para um novelo desse, dá 2, né? Aonde eu utilizei ele, podem perceber, tá? Então, um novelo desse vai dar para você fazer uma peça e ainda te sobra para quase terminar um, mas isso vai depender muito do ponto, tá? Pode ser que até, dependendo do seu ponto, se for bem apertadinho, um novelo desse vai dar até 2, né? Porque vai dar para chegar à finalização do bico. Já esse daqui, que eu fiz essa parte, né? Deu para fazer os dois, né? E me sobrou um pouquinho que daria até um terceiro, tá? Muito econômico. Esse novelo é de 627 metros, fio número 6, tá vendo? Daquele bem pequenininho, tá? Para fazer essa parte aqui do rosa, eu utilizei o Barroco Multicolor Premium na cor bailarina, cor 9284, tá? Essa cor aqui é a Tiffany, esse daqui é o castanho, tá? E o Barroco Multicolor Premium, pouquíssimo também. Um novelo daquele, se você não tiver um resto, né? Pode utilizar um novelo daquele pequeno também, dá pra fazer, tá bom? Eu aqui, no caso, eu já tinha feito várias peças com esse novelo, então, deu pra fazer os dois e talvez até me dá pra me fazer um terceiro, né? Mas já tá mexido, então não vale como base. Trabalhei com agulha 3 milímetros e uma tesourinha pra gente cortar os arremates, tá? Esse é o material para você ter uma peça linda como essa, né? E grande, é um tapete grande pra porta, tá? Bom, esses materiais aqui vocês encontram na loja, no Armarinhos Melo Veríssimo, tá? Essa loja fica em Goiânia, lá na bio do Instagram deles, né? Você vai encontrar o endereço corretinho, a localização, tá? Deixo aí na descrição do vídeo o link do site e também do Instagram deles para vocês fazerem uma visitinha. Caso vocês não tenham a oportunidade, né, de ir na loja, né, que fica em Goiânia, você pode estar comprando pelo site também, tá bom? Bom, agora eu quero mostrar para vocês o outro que eu fiz no Barroco Max Color, tá?
Gente, olha que lindo ele ficou nessas cores. Ficou perfeito, né? É as cores que eu mais gosto aqui. Eu quis fazer uma pecinha pra mim também, né? Bom, eu sempre gosto de fazer com os dois materiais para agradar a todos, né? Porque tem umas que gostam de trabalhar com barroco maxicolo e outras que gostam de trabalhar com barbante. E aí você tem uma listinha de materiais, tá bom? Vou deixar aí na descrição do vídeo a lista de materiais com a numeração de cada cor que eu utilizei para fazer essa peça. Tem a mesma metragem, tá? Só vai ficar aí na descrição para vocês verem. E esses materiais aqui desse tapete também você vai encontrar na Melo Veríssimo, tá bom? Bom, e para finalizar, a gente vai colocar aquela etiqueta maravilhosa. Olha que linda, né? Essa etiqueta aqui a gente vai colocar na nossa peça para dar toda a finalização, né, de um trabalho bonito e perfeito. Vou deixar aí na descrição, onde você encontrar quem faz essas etiquetas maravilhosas para mim, tá bom? Na Cora Artes, vou deixar aí na descrição o link do Instagram deles, beleza? Então, vamos lá trabalhar, eu espero que vocês gostem. Para começar nosso tapete, vamos precisar aqui de um cordão com 54 correntinhas, tá? Vou dar um nó inicial aqui, vocês viram que eu peguei aqui na agulha, dou uma voltinha, ó, e começo. Esse é o meu nó inicial, não é a primeira correntinha, tá? A partir dele, vou caminhando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até completar 54 correntinhas, tá? Vou fazer o meu cordão aqui e volto com vocês. Bom, tenho aqui o meu cordão com as 54 correntinhas. Parei aqui, venho na quarta correntinha, ó. 1, 2, 3, 4. Na quarta correntinha, eu faço o meu primeiro ponto alto, tá? E vou aqui seguindo um ponto em cada ponto alto, tá? Vou seguindo aqui, ó, um ponto em cada ponto alto, totalizando 50 pontos altos, tirando essas 3 correntinhas que não fazem parte dos pontos altos, tá? Tenho aqui, ó, um ponto em cada correntinha. Vou fazer isso até o finalzinho e volto com vocês. Pronto, cheguei aqui, ó, fiz os pontos altos, né? Um ponto em cada correntinha. Cheguei aqui na última correntinha. Vou fazer aqui, ó, mais 3 correntinhas, tá? Fiz até o último ponto alto, tá vendo? Até a última correntinha, tá? Agora, eu faço 3 correntinhas e prendo aqui, ó, aonde eu fiz o último ponto alto com ponto baixíssimo, tá? Feito isso, eu subo 2 correntinhas. Essas 2 correntinhas, elas não vão equivaler a um ponto, tá? Elas só para esconder o ponto. Eu vou fazer aqui as 2 correntinhas e no mesmo lugarzinho eu faço um ponto alto. Na hora que a gente fechar, vocês vão ver o porquê disso, tá? E vou aqui, ó, caminhando do outro lado com um ponto em cada ponto. Já escondendo meu fiozinho aqui, ó, para não ter arremate. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto aqui do outro lado, tá? Ó, vou fazer isso até o último ponto alto, tá? Esse ponto alto aqui, pra gente trabalhar por dentro aqui, ó, nessas 3 correntinhas, tá? Então, faço até o último ponto alto, deixando as correntinhas livres, aí eu volto com vocês explicando como a gente vai fazer. Pronto, cheguei aqui, ó. Fiz ponto em cada ponto, cheguei aqui onde eu tenho as 3 correntinhas, e aqui dentro dessas 3 correntinhas, eu vou colocar 6 pontos altos, tá? Então, vamos lá, ó. 1, aqui dentro, tá? 2, 3, 4, 5 e 6. Na curvinha, a gente tem 6 pontos altos aqui, tá? Como é um tapete oval, através disso aqui, a gente vai fazendo aumentos depois, tá bom? Bom, e o restante é ponto em cada ponto.
um pontinho em cada pontinho aqui, um ponto alto em cada pontinho da base, tá? Ó, seguindo assim um ponto alto em cada pontinho. Quando eu chegar aqui novamente no último ponto, eu tenho a outra argolinha do outro lado e vou fazer exatamente a mesma coisa. Faço o último ponto aqui, 6 pontos altos dentro dessa argolinha e você me aguarde pra gente fechar junto, pra mostrar pra vocês como a gente vai fechar, tá bom? Pronto, cheguei aqui, né, no finalzinho, fiz os 6 pontos altos dentro da argolinha e agora vou fechar pra gente ir pra próxima carreira, tá? Como eu disse pra vocês no início, aqui a gente tem 2 correntinhas somente pra subir. Então, a gente vai colocar nosso ponto baixíssimo em cima do ponto alto, tá? Ó, o porquê? Pra não ficar aquele buraquinho e ficar uma emenda perfeitinha, tá? Depois vocês vê a diferença aí, tanto que fica bonitinho, senão fica um buraquinho aqui e não fica legal, tá? Feito isso, a gente vai subir novamente as 2 correntinhas, utilizando essa técnica em todas as carreiras, tá? 2 correntinhas e no mesmo lugar, um ponto alto. E aqui, eu só vou caminhando até chegar lá na minha curva, tá? Ó, um ponto em cada ponto alto. Então, vamos lá, caminhando, até eu chegar aqui, ó, no último ponto alto, onde aqui a gente vai ter aumentos, tá bom? Então, vamos lá. Prontinho, fiz um ponto em cada ponto alto aqui, cheguei na curva onde eu tenho aqueles 6 pontos altos que a gente fez na carreira anterior, tá? Cada ponto alto desse, ó, eu vou colocar 2 pontos no mesmo lugar, tá? Isso significa os aumentos. Ó, no primeiro faço 2. Vou para o próximo, 2 pontos altos novamente. Próximo, 2 pontos altos. E vou assim até completar os 6 pontos altos. E vou fazendo bloquinhos, né? 6 bloquinhos de 2 pontos altos cada, tá bom? Finalzinho aqui a gente conta pra vocês conferir. Ó, último ponto alto. Faço mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parzinhos de 2 pontos altos em cada ponto. O restante, eu vou caminhando com um ponto em cada ponto, até eu chegar lá na outra curva novamente, tá? Até eu chegar aqui, onde eu vou fazer a mesma sequência, 2 pontos altos em cada ponto alto desses 6 pontos altos aqui que a gente tem na curva, tá? Pra fechar, eu volto com vocês, pra gente fechar mais uma vez, tá? E a gente dá sequência ao nosso trabalho. Pronto, cheguei aqui no final, vou fechar mais uma vez com vocês, tá? Na próxima carreira, eu já venho, né? Quando eu vou explicar a próxima carreira, eu já venho com esses pontos altos prontos pra gente adiantar. Então, vou explicar mais uma vez aqui pra vocês, tá? Aonde a gente fecha. Terminei a curva aqui, eu venho aqui, ó, no ponto alto e prendo com ponto baixíssimo. Prendendo com ponto baixíssimo, eu faço 2 correntinhas e mais um ponto alto no mesmo lugar. Então, enquanto a gente estiver fazendo esse motivo aqui, desse jeito, vai ser sempre assim que você vai fechar e que você vai começar, tá bom? Então, aqui eu vou continuar, ó, fazendo ponto em cada ponto, tá? Até eu chegar lá na curva novamente, onde eu volto com vocês. Pronto, fiz aqui até o último ponto alto, tá? Aqui, podem notar que eu tenho os 2 pontos altos, que é o meu primeiro aumento da curva. Então, eu vou seguir assim, ó. No primeiro ponto do aumento, onde eu tenho os 2 pontos, no primeiro eu faço apenas um ponto alto. No segundo, faço 2 pontos altos. Aí, eu já tenho o próximo aumento aqui, ó. E vou seguindo dessa forma, um ponto alto sozinho e um aumento onde eu tenho 2 pontos altos no mesmo lugar. Até completar 6 aumentos, tá? Aumentos, né,
repetindo para as iniciantes, são aonde eu tenho 2 pontos no mesmo lugar, tá? Então, eu vou caminhando desta forma, ó, faço o aumento, 2 pontos no mesmo lugar, no meio aqui, no próximo eu faço um ponto apenas. 2 pontos no mesmo lugar. No próximo, um apenas. Tem que fazer mais um aqui, ó. No próximo, 2 pontos. No próximo, um. E aqui eu faço meu último aumento, que é o último aqui, ó. Aumento da carreira de baixo, então aqui eu faço meu último aumento. Você tem essas duas formas de contar, ou observando os aumentos de baixo, ou então contando aqui, ó. Quando eu completar 1, 2, tô contando os aumentos, tá? 2, 3, 4, 5 e 6 aumentos, é hora de parar e continuar a fazer um ponto em cada ponto. Até eu chegar lá na outra curva novamente, ó. Um ponto em cada ponto aqui. Venho caminhando até eu chegar aqui novamente, onde eu tenho aqui meu primeiro aumento. No primeiro, eu faço um ponto e no segundo, aumento. E vou fazendo a mesma sequência, aumento intercalando com um ponto apenas. Fecho da maneira que eu expliquei para vocês no início, né? Fecho aqui no ponto alto, subo 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Faz essa carreira aqui, ó, essa etapa de ponto em cima de cada ponto, todinha, tá? Quando chegar aqui novamente, isso eu tô falando depois que vocês finalizar essa carreira aqui todinha, tá? O que a gente fez aqui, você vai fazer do outro lado. Quando você finalizar, fechar, subir, vem aqui caminhando. Aí, eu volto com vocês aqui, próximo ao aumento novamente, tá? Pra gente fazer a próxima carreira. Pronto, terminei aquela carreira, né? Como eu disse pra vocês, vim caminhando com os pontos altos aqui até chegar na curva novamente, onde eu tenho aqui, ó, meu primeiro aumento de 2 pontos altos, né? Como a gente fez na carreira anterior, a gente vai fazer a mesma sequência, ó. No primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto, tá? No segundo, eu faço o aumento, que é 2 pontos no mesmo lugar. Só que aqui, a gente vai ter um intervalo de 2 pontos em cada ponto antes de fazer o aumento novamente. Então, eu venho para o próximo aqui e faço mais um ponto. Um ponto alto, no próximo, mais um, 2 pontos altos. Agora sim, o aumento novamente. Faço isso até completar 6 aumentos, tá? Vou fazendo aqui com vocês, ó. Aumento, um ponto alto, mais um ponto alto no próximo. E aumento novamente. 2 pontos no mesmo lugar. Um ponto alto no próximo, mais um ponto alto no próximo. E aumento novamente. A mesma coisa que fizemos do outro lado, é que você tem as duas opções. Ou vocês contam os aumentos, ou então fica observando a carreira anterior, aonde acaba o último aumento, tá? Ó, vocês acham mais fácil. Ó, aqui eu vou ter meu último aumento, tá? Um ponto alto, mais um ponto alto. E aumento aqui. Se eu contar, eu vou ter 6 aumentos aqui novamente, igual tive na carreira anterior. Quer ver, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Agora, aqui eu venho com um ponto em cada ponto. Cheguei aqui na curva, vou fazer exatamente o que eu fiz aqui com vocês, tá? Na curva, fecho com ponto baixíssimo em cima do ponto alto e me aguarde para a próxima carreira, que já é diferente dessa, tá? Não é mais desse jeito, ok? Bom, aqui eu deixei para fechar junto com vocês, porque a gente tem uma estratégia de começo aqui, tá? Bom, fiz o último aumento aqui e vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Ó, no ponto alto eu fecho com ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo.
que é esse que eu fechei. Vou para o próximo, 2 pontos baixíssimos. Para o próximo, 3 pontos baixíssimos. E para o próximo, 4 pontos baixíssimos, entenderam? Então, fiz um ponto baixíssimo para unir e mais 3 para caminhar, para a gente começar por aqui, tá? Aqui eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Pulo um pontinho do próximo, né? O próximo ponto eu pulo e vou para o segundo e faço meio ponto assim, ó, que eu vou explicar para vocês como é o meio ponto, para quem não sabe. Laço o fio, vou lá, busco o fio. No ponto alto, a gente tem que dar uma laçada. Nesse, não, a gente já pega o fio e já passa tudo junto, ó. Ele fica menor do que o ponto alto, tá? Uma correntinha, pulo um ponto, vou para o próximo, faço meio ponto novamente. Só meio pontos que a gente vai trabalhar aqui, ó, separados com uma correntinha, tá? Ó. Uma correntinha, pulo um, não esquece de pular um da base, tá? E vai fazendo isso até você completar 30 meio pontos altos, tá? Contando com essas duas correntinhas. Então, aqui, ó, você, né, vai fazendo até completar 30. Lembra que eu subi duas correntinhas? Essa também equivale ao meio ponto, tá? Então, você começa a contar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, até completar 30. Esses 30 vai cair aqui na curva, tá? Então, não se importe se você chegar aqui na curva com os 30 meio pontos. Então, vamos lá, fazendo essa sequência até os meus 30 meio pontos e eu volto com vocês. Prontinho, ó, tem os 30 meio pontos aqui, tá? Feito desta forma aqui. Cheguei aqui na curva, né? Onde a gente tem uma estratégia de curva aqui, tá? Esse é meu último ponto dos 30. Faço uma correntinha, pulo um da base, no próximo faço um meio ponto, só que aqui eu vou fazer o seguinte, ó, faço uma correntinha e outro meio ponto no mesmo lugar, tá? Dando um aumento aqui nessa curva. Faço uma correntinha novamente, pulo um da base, no próximo vou fazer isso de novo, ó, um meio ponto, uma correntinha e outro meio ponto no mesmo lugar. Uma correntinha, pulo um pontinho da base, faço um meio ponto, uma correntinha e outro meio ponto no mesmo lugar, tá? Deixando aqui, ó, esses 3 lequezinhos para servir de aumento, para não deformar nossa peça, belezinha? Então, aqui, eu vou dar continuidade, vou fazer uma correntinha, pulo um da base, no próximo, um meio ponto, ó. Uma correntinha, pulo um da base, no próximo, outro meio ponto, tá? Desta vez, aqui, como eu, no outro eu comecei mais ou menos aqui, né? Daqui, eu vou dar a contagem de pontos para vocês, quantos pontos vocês vão fazer antes de fazer esses 3 detalhes aqui novamente na outra curva, tá? São 34 meio pontos, contando com esse daqui, ó. Depois do lequezinho, começo a contar até completar 34 meio pontos, onde eu vou fazer novamente essa sequência de 3 pontos vezes, como eu fiz aqui com vocês, tá bom? Aí, a gente vem para fechar e iniciar a próxima carreira. Bom, aqui eu vim fechar com vocês o último ponto, tá? Por quê? Para dar a mesma quantidade de um lado para dar do outro, tá? Então, aqui, ó, a gente tem, né, a gente tá fazendo os pontos para chegar até aqui. Então, nesse intervalo entre esse aumento do ponto V e esse primeiro das duas correntinhas que a gente tem que ter 4 pontinhos. Então, aqui eu fiz só 3, faço uma correntinha, e ao invés de eu seguir normalmente, eu vou pegar 2 laçadinhas aqui, ó. Pulo um pontinho, pego uma laçadinha, vou para a próxima, e agora com essas 2 laçadas, que significa os 2, né, pontos, eu venho e faço meio ponto aqui, tá? Isso é só para dar a mesma quantidade de pontos. Mesmo assim, ficou 2 aqui de separação, mas sem problemas, tá bom? Uma correntinha, venho aqui, ó, na segunda correntinha que eu iniciei e termino finalizando com ponto baixíssimo.
tá? Assim, vai dar a mesma quantidade de pontos e não vai nos atrapalhar nas carreiras que vem por aí, tá bom? Bom, agora a gente vai ter uma carreira de pontos baixos, não tem aumento nessa carreira. Você só presta atenção no que eu vou fazer, ó. Subo uma correntinha no mesmo lugar aqui, né? E prendo um ponto baixo. Aonde eu tenho correntinhas, ó, venho aqui, ó, faço no intervalo um ponto baixo e em cima do meio ponto faço um ponto baixo. Na correntinha, um ponto baixo. Em cima do ponto, um ponto baixo. Ó, na correntinha, um ponto baixo. E aqui, ó, eu tenho ponto e aqui eu tenho um buraquinho, tá vendo? Já encaixo o ponto baixo, ó. Vou fazendo isso em toda a volta, tá? Inclusive nesses daqui, prestando bem atenção, ó. Faço aqui sempre aonde você tem que colocar é nesse buraquinho que vem atrás do ponto, ó. Aqui eu tenho um ponto baixo, mas aqui eu faço uma correntinha também, tá? Ó, porque eu tenho correntinha, eu faço um ponto baixo aqui, um aqui dentro, outro aqui, uma aqui, tá? E vou caminhando com os pontos baixos. Se não entendeu, espera eu voltar que eu mostro pra vocês essa parte aqui, tá? Mas seguindo essa estratégia que eu mostrei pra vocês, a gente vai caminhando até a próxima carreira, ok? Prontinho, ó. Cheguei, né, no final da minha carreira, a primeira carreira de pontos baixos, tá? Vou mostrar pra vocês como ficou aqui, ó. Presta bastante atenção, porque é um pontinho em cada ponto e eles ficam meio sumidinhos e você não pode errar isso aqui, tá, gente? Aqui tudo bem, né? Mas nessa parte aqui, ó, tá vendo? Aqui tem um ponto, no meio tem outro, aqui tem um, aqui tem outro, tá vendo? Presta bastante atenção nessa curvinha que você não pode pular nenhum pontinho, tá bom? Então, aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai prender com ponto baixíssimo e vamos iniciar outra carreira de pontos baixos. Porém, preciso de marcadores ou então um pedacinho de linha para vocês prestar atenção no que a gente vai fazer, tá? Primeiro, eu vou fechar aqui com vocês, ó. Ah, aliás, eu já vou fechar na alcinha de trás, tá? Pra me subir, ó, no ponto baixo tem duas alcinhas, né? Essa da frente aqui, eu vou fechar na alcinha de trás, que a gente só vai trabalhar nessa alcinha agora com essa carreira de pontos baixos, tá? Ponto baixíssimo, uma correntinha e um ponto baixo aqui. Aí, venho para o próximo, ó, na alcinha de trás e faço ponto em cada ponto. Um ponto baixo em cada alcinha dessa de trás, tá? Vou caminhando aqui, até eu chegar aonde eu vou marcar com vocês aqui pra gente fazer aumento, tá? Bom, aonde tá meu aumento da carreira anterior? Tá aqui, ó. Onde eu tenho os dois pontos altos, né? Em cima dele aqui, ó, eu tenho esse ponto baixo que ficou entre um ponto e o outro, tá vendo? Aqui vai ser a marcação do meu aumento, tá? A mesma coisa você vai fazer do outro lado para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho, né, ó, o meu primeiro ponto alto e aqui em cima, aqui ficou um pouquinho mais tortinho, mas vamos ver se vai dar certo, tá? Ó, tá bom? Ficou certinho, né? Deixa eu ver aqui no segundo, aqui ficou no primeiro, mas não tem problema não, depois a gente vai ver, tá? Então, vocês vêm aqui, ó, caminhando com um ponto baixo, do jeito que eu falei, até essa marcaçãozinha que eu mostrei pra vocês aqui, tá? Onde eu tenho o aumento, em cima eu coloco o meu marcador, belezinha? Então, vamos lá, até aí pra gente continuar. Prontinho. Cheguei aqui, ó. Primeiro, eu quero falar pra vocês que vamos ter estratégias aqui, tá? O que que a gente vai fazer? Tá vendo onde tá o meu marcador? Aqui eu vou colocar 2 pontos. Esse é meu primeiro aumento, tá? 2 pontos no mesmo lugar. Aqui eu vou fazer, ó, 3 pontos em cada ponto, tá? Mas calma, não vamos ficar só nisso não, tá? Vou no próximo 2, vou no próximo terceiro. No quarto,
faço 2 pontos novamente, no mesmo lugar, no segundo aumento. E vou aqui, ó, 1, 2, 3. 3 pontos, depois do aumento, aumento novamente, 2 pontos no mesmo lugar. É só isso, tá? De diferente. Por quê? Para dar a mesma contagem de ponto e a posição dos próximos, eu preciso dessa estratégia nessa curva. Na outra, a gente não vai precisar disso, tá? Na outra, vocês vão seguir de acordo com o que eu vou falar para vocês agora. Mas nessa daqui, a gente vai precisar desses 2 aumentos intercalados com 3 pontos. Aí, a partir disso, só 2 aumentos, ó. Aqui eu tenho 1, faço 1, 2, 3, aumento de novo, né? 1, 2, 3, aumento, e a partir desse terceiro aumento aqui, eu faço 4 pontos, um em cada ponto, tá? 2, 3 e 4. Aumento novamente, até eu completar 7 aumentos aqui, belezinha? Ó, 1, 2, 3 e 4. Aumento novamente. Vou próximo. 1, 2, 3 e 4. Aumento novamente. Deixa eu ver quantos que eu tenho aqui. Quantos aumentos, tá? Tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fazer o último. Então, eu faço aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui, o aumento novamente. 2 pontos. São 7 aumentos aqui, tá? Então, relembrando, os primeiros 2 aumentos, eu só pulo, né? Eu pulo, faço um aumento, 3 pontos, aumento e mais 3 pontos. A partir do terceiro aumento, eu já começo a pular 4 pontos para fazer o aumento novamente. 7 aumentos para, e vem aqui um ponto em cada ponto, tá? Só isso. Do outro lado, não precisa fazer isso. Do outro lado, você só vai ter aumento e 4 pontos, aumento e 4 pontos, tá? Você vai começar o aumento aqui, ó. Temos o primeiro aumento dessa carreira de pontos altos, o primeiro aumento. Em cima do primeiro aumentinho que tem um ponto baixo, marca ele. Aqui em cima você vai ter seu primeiro aumento. Vai caminhando dessa forma que eu falei pra vocês, tá bom? E terminando, eu mostro pra vocês, né? Se tiver alguma novidade, eu mostro pra vocês, mas a partir disso aqui você pode cortar o fio e arrematar, tá bom? Eu voltei aqui pra mostrar pra vocês que eu tô fechando aqui e vai dar só 3 pontos baixos. E meu último aumento, ele vai ficar aqui onde eu iniciei, tá? Então, eu vou usar essa correntinha que eu usei pra subir como se fosse, né, o aumento, tá? Então, o 7º aumento é esse aqui onde a gente iniciou, tá bom? Então, vou usar a correntinha como se fosse um ponto baixo. E aqui, ó, pra vocês verem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fiz 3 pontos, né? E aqui o 7º aumento, tá? Tinha esquecido dessa parte para passar para vocês. Aqui, então, é meu último aumento. Aqui, sim, eu posso cortar o fio, arrematar e a gente vai pro multicola pra gente fazer o detalhe do nosso trabalho, tá? Prontinho, a minha base aqui ficou pronta, tá? Ó. E agora, eu vou trabalhar com fio Multicolor Premium, né? Na cor aqui que eu escolhi, a cor rosa. E eu vou começar pela curva, tá? Aqui na curva, a gente tem o primeiro aumento, né? Que é 2 pontos baixos no mesmo lugar. Eu vou começar no primeiro ponto aqui, vou amarrar meu fio. Tá? Vou amarrar meu fio aqui no primeiro ponto do aumento, subo 4 correntinhas,
Aliás, 3, desculpa, tá? 3 equivalente a um ponto alto. 1, 2, 3. No mesmo lugar, eu vou fazer mais 3 pontos altos. Total, 4 pontos altos, tá? Contando com essas 3 correntinhas. Ó, bloquinho de 4 pontos altos, tá? Faço uma correntinha e vou pular aqui, ó. 1, 2, 3, 4. No quinto, faço novamente 4 pontos altos no mesmo lugar. Tá? Uma correntinha, pulo 1, 2, 3, 4, no quinto, faço 4 pontos altos no mesmo lugar. Bom, eu vou fazer isso até completar 8 bloquinhos desse, tá? Vou fazer os meus dessa sequência, pulando 4 pontinhos da base, faço 4 pontos altos no mesmo lugar e uma correntinha de separação. Durante 8. Quando tiver 8 aqui, vocês voltem comigo, tá? Prontinho, fiz aqui os 8 bloquinhos, né? Do jeito que eu mostrei pra vocês. Vou marcar aqui com o marcador, ou vocês utilizam o que vocês estiverem marcando aí, com linha, né? Com grão, qualquer coisa, né? Que seja. Você vai marcar o primeiro e o último que você fez. Pra que você está fazendo isso? Pra ter uma contagem de pontos perfeita aqui pro nosso trabalho, tá? A partir desse daqui, a gente vai fazer a mesma sequência. Ó, fiz uma correntinha, pulo 1, 2, 3, 4 no quinto, faço 4 pontos altos no mesmo lugar. Eu vou fazer a mesma sequência até eu completar 9, tá? A partir desse primeiro que eu estou fazendo aqui depois do marcador, tá? 9 bloquinhos aqui eu preciso na lateral. Então, vou fazendo uma correntinha, contando 1, 2, 3, 4 no quinto, 4 pontos altos, até eu completar 9 e eu volto com vocês na sequência. Bom, aqui eu completei 9, só que não caiu do mesmo jeito que vocês, tá? Então, aqui, ó, eu tenho 9, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 bloquinhos aqui, tá? Só que eu vou desmanchar esse último, por quê? Fiz 8 bloquinhos na lateral depois da marcação, e nesses 2 últimos aqui, eu vou pular uma quantidade maior, pra dar certinho, pra gente pegar no mesmo lugar que a gente pegou pra iniciar, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 no sexto ponto. Então, esses 2 últimos aqui, né, essas duas pulação aqui, eu vou pular 5, tá? Tô fazendo aqui o último, que é o 9º. Ó, vocês viram que a gente veio pulando 4, né? E nesse último aqui, a gente pula 5, para dar certinho no outro lugar. Faço uma correntinha. Agora sim, eu tenho os 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Vou fazer novamente, para cair certinho aqui, ó. Lembra que a gente tem o aumento aqui no primeiro ponto, né? Então, vou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, que vai cair no primeiro ponto do aumento de pontos baixos, faço o meu primeiro da lateral. Esse daqui já é o primeiro, então, eu vou marcar como eu fiz na outra curva, ó. Dos 8, esse aqui é o primeiro da curva. Faço aqui a marcação, tá? Quando eu completar 8 desses daqui, eu marco o último aqui do outro lado também. E faço os 9 bloquinhos, como aqui, da lateral. Lembrando que aqui no final, você faz 8 normalzinho, quando você for fazer o 9, né? O 9º ponto, bloquinho, né? O 9º, você vai pular 5, faz o último, depois pula 5 aqui e prende com ponto baixíssimo, tá bom? Quando eu voltar, eu mostro pra vocês que eu fiz exatamente o que eu acabei de fazer aqui com vocês, ó, pra dar certinho. A mesma quantidade que tem aqui de 9, tem que dar do outro lado também, tá? Então, vou fazer a minha curva, os 8 aqui, depois os 9 da lateral, lembrando que quando você terminar de fazer os 8, você marca o último, tá? Para aí sim, você começar a fazer os 9
da lateral, belezinha? Então, vamos lá. Cheguei aqui no finalzinho, vou mostrar pra vocês, ó, que eu fiz a mesma coisa, né? Que eu fiz aqui desse lado, a estratégia de pular mais um pontinho aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, fiz o bloquinho no sexto ponto. E aqui me sobrou 1, 2, 3, 4, 5, e vou fazer a emenda aqui, tá? O restante é pulando 4 pontinhos, né? Só nos finaizinhos aqui, pra chegar na curva que a gente faz essa sequência, tá? Bom, aqui eu vou fazer uma correntinha e prender com ponto baixíssimo aqui. Aqui nessa carreira a gente não tem aumentos, nem nessa nem na próxima. Então, o que eu fizer com vocês aqui no começo, vocês vão fazer ao redor do trabalho inteiro, tá? Ó, prendi com ponto baixíssimo, eu venho atrás desse fio, aliás, desse ponto aqui, as 3 correntinhas, ó, e faço um ponto baixo. Faço mais 2 correntinhas. Isso aqui é equivalendo ao meu primeiro ponto alto, tá? Laço o fio, venho atrás do próximo ponto, ó. Atrás dele, né, a agulha atrás e o fio na frente. Pego o fio e faço outro ponto alto. Laço o fio, venho atrás dele e faço um ponto alto. Esse aqui é um ponto alto pegando por trás, tá? Ó, laço o fio, venho atrás do último, tô no quarto e último dos bloquinhos, tá? E prendo com ponto alto. Vai ficar assim com relevo, tá? Faço aqui uma correntinha e vou para o próximo. A mesma sequência. Pego atrás do ponto e faço um ponto alto. Laço o fio, pego atrás do ponto e faço um ponto alto. Laço o fio atrás do ponto e um ponto alto. Vou para o último, laço o fio, vou atrás do ponto e faço um ponto alto. Terminei, faço uma correntinha e vou para o próximo, tá? Isso eu vou fazer ao redor do meu trabalho inteiro com esses pontos em relevos aqui, tá? Ó, como fica por trás, ó, atrás fica assim, com esse relevinho, tá? Desta forma, você vai fazer em todos os bloquinhos e eu volto com vocês quando finalizar aqui para o último, tá? Pronto, fiz aqui por toda a volta, ó, tá? E agora, a gente vai fazer mais uma carreirinha aqui nesse motivo, né, nesse detalhe. Não vai ter aumentos novamente, tá? Vou vir aqui, ó, aqui está meu ponto baixo e em cima dele 2 correntinhas. Na última correntinha, vou prender com ponto baixíssimo e fazer a mesma coisa que eu fiz no início do outro, ó. Entro aqui por trás do ponto e faço um ponto baixo. 2 correntinhas. Agora, eu vou fazer novamente pontos em relevos, só que vou prender todos juntos, tá? Então, vou fazer esse e esse bloquinho para vocês entenderem melhor. Então, presta atenção que eu fizer nesses daqui, você vai fazer em toda a volta, tá? Entro aqui, ó, por trás do ponto novamente em relevo, busco o fio e laço aqui e seguro ele, o fio na agulha, tá? Laço o fio novamente e vou para o próximo, ó. Busco o fio, dou uma laçada e fico com os fios na agulha, segurando aqui. Laço o fio, vou novamente, ó. Laço, e agora sim eu vou prender esses todos juntos, ó, de uma vez, tá? Deixando esse detalhezinho aqui. Faço 1, 2 e 3 correntinhas. Venho aqui nesse espaço entre um e outro, onde eu coloquei a correntinha, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Vou para o próximo. Vou fazer aqui novamente para vocês entenderem, tá? E o restante vocês fazem aí até concluir a voltinha de vocês. Laço o fio, venho aqui por trás, pego o fio e dou uma laçada. Seguro os fios na agulha. Laço, pego por trás do ponto, busco e dou uma laçada. Seguro os fios. Laço, venho por trás do ponto, pego o fio e dou uma laçada. Segura, vamos para o último.
laço, pego o último ponto dos 4, tá? Laço o fio aqui, e agora com 5 fios na agulha, fecho todos juntos, tá? Ó, faço 1, 2, 3 correntes, e aqui entre um e outro eu prendo com ponto baixo, tá bom? Então, façam essa voltinha aí, depois dela a gente tem mais um com essa cor pra ir, depois a gente mudar as cores aí, tá? Então, vamos lá. Prontinho, terminei aqui todo o detalhe, agora a gente vai fazer uma carreirinha de pontos baixos, seguindo uma estratégia, tá? Temos aqui as marcações, né, que eu pedi pra vocês, dos 8 da curva, tanto de um lado quanto do outro. Agora, a gente vai usar essas marcações pra gente indicar onde que é aumento, onde que é diminuição, tá bom? Então, aqui, ó, vou prender, fiz as 3 correntinhas aqui, né? Vou prender com ponto baixíssimo em cima dos 4 pontos aqui, ó, tá? Vou vir pra dentro aqui dessa primeira argolinha, notem que aqui tá a minha marcação. Vou vir pra dentro e vou fazer 4 pontos baixos nessa argolinha de 3 correntinhas aqui. Vou para o próximo. Vou fazer novamente 4 pontos baixos. Ó. Terminei aqui, vou para a próxima argolinha. Pulo esse ponto aqui, ó, vou para a próxima argolinha e faço novamente 4 pontos baixos, tá? Ó. Passo para a próxima, 4 pontos baixos novamente. E vai ficando desta forma aqui, ó, com 8 pontos baixos, cada intervalo de um para o outro, tá? 4 aqui, 4 aqui. Pulo, 4 aqui, 4 aqui. Vou fazendo isso até eu completar os 8. Aqui é o meu último, é o 8º. Então, vou fazer até esse último aqui, ó, tá? Vou fazer os meus aqui e volto pra mostrar pra vocês. Pronto, fiz aqui, ó, toda a curva. Cheguei aqui no 8º motivo, né? Desse lado, fiz como eu mostrei pra vocês. Agora, eu vou fazer o restante da lateral, tá? Na lateral, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer uma pequena diminuição pra ficar dando certinho aqui e não ficar embabadando, tá? Então, na primeira argolinha, eu faço 3. 1, 2, 3. Na segunda argolinha, só 2. 1, 2, tá? Vou para o próximo. Na primeira argolinha, faço 3. Na segunda argolinha, faço 2. E vou assim até eu chegar na marcação novamente, ó. Na primeira argolinha, 3. Vocês viram a diferença, né, da curva com a lateral, né? Então, não errem esses pontos, porque a gente vai precisar muito dessas contagens, tá bom? Aqui, em todas as argolinhas, a gente faz 4, e aqui nessa sequência de 3 e 2, 3 e 2, tá? Até eu chegar aqui nesse último, ó. Aqui está o meu primeiro ponto dos 8, então, eu faço antes dele, porque a partir depois dele é aquele de 4 em cada argolinha, tá bom? Então, façam aí até chegar aqui e contorna, fazer a curva novamente, faz a outra lateral. Quando você chegar aqui, novamente, você prende com ponto baixíssimo, onde a gente iniciou, prende com ponto baixíssimo, pode cortar o fio e rematar, tá bom? Esse aqui você reserva, que mais pra frente a gente vai precisar dele de novo, tá bom? Então, vamos lá trabalhar. E quando vocês voltarem, volta com fio Tiffany novamente, tá? Prontinho, detalhezinho já foi feito, tá? Agora, a gente vai voltar para esse fio Tiffany, né, ou na cor que você tá fazendo, e vamos aqui utilizar novamente a marcação, né, da curva que a gente fez, né, no início desse motivo aqui, tá? Entre aqui, ó, tá vendo que aqui faz parte da lateral, porque a contagem de pontos baixos tá diferente, tá? Aqui tem 3, aqui tem 2. Aqui, pulando pro outro lado, a gente tem 4. Bem em cima
do primeiro dos 8 motivinhos que a gente iniciou, bem lá no comecinho, tá? Você vai amarrar seu fio aqui. Aliás, eu não vou amarrar, vou dar o nó inicial e já vou colocar um ponto baixo aqui direto, ó. Bem aqui no meio, tá? Bem em ciminha aqui, ó, entre as argolinhas da lateral e as argolinhas da curva, tá? Onde você tem a mudança de contagem de pontos. Aqui eu vou fazer 2 pontos baixos, tá? Esse aqui é o meu primeiro aumento. Aí, eu vou seguindo, ó, vou contando. Posso contar e posso não contar, depende de você. Mas vamos aqui, contar esse primeiro. 1, 2, 3, já esconderam o fio, tá vendo? 4, 5, 6 e 7. 7 pontos baixos, um em cada ponto. Cheguei aqui novamente, tá vendo? No mesmo localzinho. Em cima desse motivo rosa, faço o aumento novamente. Então, você tem essa opção. Você pode contar ou pode só ir caminhando aqui, ó, até chegar lá em cima do pontinho, onde você tem a separação das argolinhas. Ó. E fazer aqui o aumento. Como a gente vai fazer um aumento para cada um desses 8, então, vai ser 8 aumentos, tá? 8 aumentos de pontos baixos. Aumento significa 2 pontos, né? Deixa eu trazer meu fio para cá, para me explicar direitinho aqui para vocês. Aumento significa 2 pontos no mesmo lugar. Então, deu para entender direitinho, né? Terminando os 8 aumentos, ó, que vai ser aqui nesse último aqui, você vai só colocar um ponto em cada ponto da lateral. Até chegar na curva novamente, onde está marcado, e vai começar novamente na outra curva os 8 aumentos, ó. O aumento aqui, 7 pontos baixos, outro aumento em cima desse, tá? Essa contagem aqui para aumentos é bem mais fácil, tá bom? Então, vamos aí fazer essa carreira de aumentos e eu volto com vocês para uma próxima carreira de pontos baixos. Prontinho, terminei aqui, né? 8 aumentos, dividido por, separados com 7 pontos, né? Do jeito que eu expliquei para vocês. Aqui da lateral, a gente só colocou um ponto em cada ponto e agora a gente vai fazer mais uma carreirinha de pontos baixos. Essa não tem aumentos, tá? Ele fica um pouquinho babadado aqui, ó, tá vendo? Essas, pode ficar tranquilos, porque isso aqui também faz parte, porque depois a gente vai ter umas carreiras, são 5 carreiras sem aumentos, esse aqui vai ser ideal para não emborcar o seu trabalho, tá? Pode ficar tranquilo com essa quantidade de pontos aqui. Bom, para fazer essa segunda carreira de pontos baixos, eu venho aqui, ó, tô no último ponto, eu venho aqui no primeiro ponto, só que eu vou fazer esse ponto, fechar na argolinha de trás, para já começar aqui por trás, tá? Fecho com ponto baixíssimo, subo uma correntinha e aqui mesmo mais um ponto baixo. Então, eu vou trabalhar aqui somente nessa argolinha de trás do ponto, ó, tá? Um ponto baixo para cada argolinha. Ó. Um ponto baixo, sem aumento, sem diminuição, só vou trabalhando assim por toda a volta, tá? Ao redor dele todinho, chegou aqui, prende com ponto baixíssimo. No primeiro, corta o fio, arremata, e a gente vai pra mudar pra outra cor. No meu caso, eu vou vir com essa cor aqui, ó, que é pra fazer esse detalhe, né? Que foi a cor que eu escolhi pra fazer esse detalhe com os leques, tá? Então, vamos aí trabalhar e eu volto com vocês já com outra linha. Pronto, vamos dar continuidade ao nosso trabalho aqui, tá? Aqui, eu posso começar por aqui, só que eu não vou começar não. Aqui tem a emenda que vai atrapalhar a visualização de vocês. Esse aqui é onde que eu prendi com ponto baixíssimo, tá? E arrematei. Então, como tem uma emenda, vamos começar do outro lado, tá?
Esses marcadores aqui, a gente vai usar agora, tá? Ó, vou pegar meu fio e vou amarrar ele aqui, ó. Esse é o primeiro aumento, tá? Onde eu tenho 2 pontos altos. Ah, aliás, 2 pontos baixos. Em cima de cada aumento tem um ponto baixo, tá vendo, ó? 2 pontos baixos aqui e aqui também, né? Então, eu vou vir aqui, ó, entre o segundo ponto baixo e já o outro, né, que não faz parte do aumento, tá? Então, é isso, ó. Pulou os 2 pontos em cima do aumento, observa bem, ó. Esse aqui é os 2 pontos baixos que a gente fez aumento, cada um deles tem um ponto. Então, pula os 2 e vem no terceiro ponto aqui, você vai amarrar seu fio. E aqui a gente vai trabalhar aquela parte dos leques, tá? Amarra o fio, 2 nozinhos aqui. Sobe aqui 3 correntinhas, 1, 2, 3, e mais um ponto alto. Essas 3 correntinhas equivalem a um ponto alto. Então, são 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos no mesmo lugar. Tá? Vou fazer o próximo, não faço correntinhas, tá? Eu só pulo aqui, ó. 1, 2, 3, no quarto, pula 3 pontinhos baixos aqui, no quarto ponto, você faz novamente o seu leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Vou fazer mais um, ó. Laço o fio, depois que eu termino o leque, pulo 1, 2, 3, no quarto ponto, faço 2 pontos altos. Duas correntes e 2 pontos altos. Tá? Ó. Vamos fazer leques, né? Igual a esses por várias carreiras, tá? Vou pegar esse marcador aqui, ó, de baixo, e vou colocar nesse primeiro leque que eu fiz aqui, tá? Ó. A partir desse primeiro aqui, você vai fazer um total de 16 leques como esse daqui, tá? Quando você fizer os 16, eu volto com vocês pra gente fazer os da lateral. Prontinho, fiz aqui os 16 leques, né, da curva. Vou pegar esse marcador aqui, ó, e vou colocar no último, tá? Quando você terminar os 16 leques, você coloca o marcador no último, que a gente vai precisar dessa contagem também, tá? Aqui, na lateral, a gente vai fazer a mesma sequência, pulando os mesmos pontos, só que, porém, aqui eu vou fazer, ó, depois dos 16, vou começar a contar novamente. Pulo a mesma quantidade de pontos, 1, 2, 3, no quarto ponto, faço 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo lugar, tá? Eu vou aqui, nessa contagem de pontos, até eu completar 11. Quando eu completar 11, é um total de 12 para lateral, tá, gente? Só que quando eu completar 11, eu volto com vocês mostrando que a gente vai fazer a mesma estratégia que a gente fez aqui, lembra? Aqui também, para um lado não ficar com um leque a mais que o outro, tá? Então, façam aí 11 leques aqui na lateral e voltem comigo. Prontinho. Aqui eu fiz 11, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 leques. Aqui, ó, pra me fazer os 12, né? O 12º, eu vou pular
1, 2, 3, 4 no quinto. Eu vou pular uma a mais do que a gente estava pulando. A gente estava pulando 3, então, eu vou pular 4 aqui e fazer o meu leque no quinto. Pra quê, Val? Pra o primeiro leque da curva começar no mesmo lugar que a gente começou do outro lado. Aí sim ficou uma contagem certinha. Lembrando que essa estratégia você vai fazer lá no final, aqui também, porque vai ficar alguns pontos a mais aqui também, tá? Então, isso você vai fazer a mesma coisa. Faz 11, para passar pro 12, você pula 4, tá? Ó. 2 pontos altos. Agora sim, está completo os 12 da lateral. Agora, eu vou fazer o primeiro dos 16 da curva. Então, onde que é que a gente começou? No outro, ó. Vou pular 1, 2, 3. Aqui tá os 2 pontos. Aqui, como é a emenda, fica difícil de ver, né? Mas aqui, ó, tá os 2. Esse daqui faz parte de um ponto. E esse segundo aqui do outro ponto do aumento. Então, aqui eu teria que colocar aqui, ó, né? Ó, 1, 2, 3, 4 pontos. No quinto, a gente coloca no mesmo lugarzinho que a gente iniciou o leque da outra curva, né? Então, aqui é o meu primeiro leque, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos da nossa curva. É um total de 16 que eu tenho que fazer. Então, eu já começo, pego esse marcador daqui de baixo, ó, coloco aqui para deixar separadinho, tá? Esse é o meu primeiro. Faço os 16 leques pulando 3, tá? Essa parte aqui de pular 4 é só aqui no finalzinho, quando você termina a lateral e vai pra curva, tá? Do jeito que eu expliquei. E a partir desse daqui, a gente vai pulando 3 novamente, igualzinho a gente fez lá na outra curva, tá? 3 e faz o lequezinho até completar 16 leques. Completou? Pega esse marcador, coloca no último, 16. Pronto, tá marcado. Aí, você vem pulando 3, né? A mesma sequência, fazendo 11. Quando você fizer 11, aí você pula uma a mais aqui, ao invés de 3, você pula 4, faz o último leque, que é os 12, e prende aqui com ponto baixíssimo, tá? Aí sim vai ficar a contagem perfeita. 16 de um lado, 16 do outro, 12 da lateral de um lado, 12 de outro, belezinha? Aí você vem que a gente vai passar para outras carreiras, que agora sim você vai aliviar um pouco de aumentos, né? Vamos aliviar de aumentos aqui, tá? Prontinho, todos os leques estão prontos, a contagem certinha, agora a gente vai dar continuidade. Bom, eu vou fazer essa primeira carreira aqui, aliás, a segunda carreira de leques com vocês, vocês vão dar continuidade sozinha, mas todas as vezes que vocês foram fazer, é as mesmas carreiras, tá? Então, chego no primeiro leque que você fez, entra aqui na terceira correntinha, fecha com ponto baixíssimo. Vem aqui no segundo ponto, ó, com ponto baixíssimo até você chegar no centro do leque, com ponto baixíssimo. Aqui, dentro do leque, você coloca 3 correntinhas e mais um ponto alto. 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. O mesmo leque, tá? Não vai mudar. Ó. Terminou, vai parar dentro do próximo leque, faz a mesma coisa. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Bom, isso a gente vai fazer por toda a carreira, tá? Até chegar aqui novamente. E são 5 carreiras do mesmo jeito. Então, aqui, essa que a gente fez contando, né? Fazendo as marcações, foi a primeira. Essa que a gente tá fazendo é a segunda. Quando completar 5 carreiras de leques, aí sim a gente volta para trabalhar, tá? Com fio Tiffany novamente, tá? Ó, é super fácil, do mesmo jeito que eu iniciei essa daqui, você vai iniciar as próximas, tá? Outra coisa, pode haver, por
por ponto, né? Cada um de nós tem uns pontos diferentes. Pode acontecer que na quinta carreira de leques, ele pode dar uma emborcadinha. Não se preocupem, tá? Porque já foi arrumado, né? Eu fiz essas quantidades de carreiras, trocando agulhas, né, para ficar brincando com alguns pontos diferentes, de espessuras diferentes, para não ter erro, tá? Então, são 5 carreiras. Se emborcar um pouquinho, pode ficar tranquila que no bico a gente ajeita isso aí, tá bom? Mas vai depender muito do teu ponto para isso acontecer, tá? Então, façam aí as 5 carreiras de leques e volta comigo com com a última, já cortando o fio, arrematado e vem com o fio dessa cor aqui que a gente iniciou. Prontinho, estou aqui com as minhas carreiras de leques prontas, tá? Marcadinha do jeitinho que eu mostrei pra vocês, porque vamos utilizar essas marcações agora nessa carreira, tá? Ó, só assim já fica bem bonitinho, né? Então, vamos continuar a fazer o nosso trabalho? Vou pegar o fio Tiffany, tá? Vou dar um nó inicial. E agora, eu vou com uma carreira de pontos, aliás, uma carreira para preparar uma carreira de pontos baixos. Então, a gente vai preparar. Observe como a gente vai fazer, tá? Ó, aqui dentro não, em cima das correntinhas, ó, eu tenho 2 correntinhas nesse leque que está marcado. Qual que é esse leque que está marcado, Val? É daqueles dos 16 leques que a gente fez aqui, que eu pedi para vocês marcar. Se caso vocês não marcou, volta, né, e marque aí, tá? Aqui, ó, na carreira de leque que está marcado, eu vou vir aqui dentro da primeira correntinha do leque, na correntinha mesmo, não é por dentro, tá, gente? Ó, e vou fazer um ponto baixo. Vou na segunda correntinha, ó, e vou fazer outro ponto baixo. Tá? São 2 pontos baixos nessas 2 correntinhas. Em todos os leques, você vai fazer isso, tá bom? Aqui na curva, a gente vai fazer assim, ó, 1, 2 correntinhas. Venho aqui, ó, laço o fio, venho aqui entre um leque e outro, no ponto mesmo, né, que seria no primeiro ponto do outro leque, ó, bem no meiozinho, eu faço um meio ponto, tá? 2 correntinhas, vou lá pro leque. Na correntinha, eu faço um pontinho, no segundo ponto, mais um pontinho, ponto baixo, tá? Ó. Desse jeito, a gente vai trabalhando. Eu vou fazer novamente 2 correntinhas. Venho aqui entre um leque e outro, no pontinho do meio, faço um meio ponto. 2 correntinhas, venho aqui no leque, todos os leques você vai fazer isso aqui, ó, não vai mudar, tá? Ó. 2 pontos baixos, um em cada correntinha, tá bom? Vou fazer essa pedaço aqui da curva todinho até eu chegar nesse último aqui, desse jeitinho que eu mostrei pra vocês, tá? Depois eu vou mostrar como a gente vai fazer na lateral. Prontinho, fiz aqui até o leque que está marcado, tá? Que é o último do 16 da curva, ó, do jeito que eu expliquei pra vocês. Agora, a gente vai fazer da lateral. A partir desse daqui, desse último leque, a gente não vai fazer 2 correntinhas, tá? E sim, uma correntinha apenas, para não embabadar a lateral, tá? Então, essa é a única mudança que temos aqui, ó, da curva para a lateral. Uma correntinha, venho aqui no meio, entre os 2 leques e faço um meio ponto. Uma correntinha e continuo a fazer a mesma sequência de um ponto baixo em cada uma das 2 correntinhas do leque. Uma correntinha e vou novamente, ó, um meio ponto,
uma correntinha, vou lá pro outro leque, tá? Então, é só isso que temos de mudança da curva para a lateral. Aqui é duas correntinhas e aqui uma, tá? Eu vou vir caminhando até desta forma, com uma correntinha, até esse último aqui. Aqui eu faço, né, onde está marcado, eu faço um ponto baixo em cada um desses leques e começo a fazer duas correntinhas novamente para completar a curva. Depois, volto a trabalhar uma correntinha, como eu acabei de explicar, tanto desse lado como do outro, é do mesmo jeito, tá? Bom, pessoal, essa é o último aumento que temos nessa parte, tá? Daqui em diante, é só a gente começa e vai caminhando sem aumento, sem quebrar a cabeça. Então, preste bastante atenção nessa parte para a gente continuar o nosso trabalho, tá? Vou terminar o meu aqui e volto com vocês na próxima. Prontinho, dei a minha volta toda, né? Como eu disse para vocês, a partir daqui a gente não tem aumentos mais, então a gente só vou mostrar o inicinho para vocês vão dando a volta no tapete inteiro, tá? Aqui, ó, fiz a correntinha, venho aqui por trás do ponto, vou trabalhar pontos baixos só nessas argolinhas de trás, tá? Atrás do ponto, prendo com ponto baixíssimo, faço uma correntinha e um ponto baixo. E agora sim, ó, vou pegando a laçadinha de trás do ponto e trabalhando aqui, ó, ponto baixo em cada correntinha, tá? Ó. Cada correntinha recebe um ponto baixo. Vou trabalhando isso por toda a volta, tá? Como tivemos essa mudança da carreira anterior, né? Então, eu já preparei essa carreira de aumentos e é uma carreira que não necessita mais de aumentos nas carreiras que vem pela frente. Vou só trabalhando assim, não esquecendo nenhum pontinho para trás, tá? Ó, na correntinha, só na laçadinha de trás. Então, vou trabalhando isso por toda a volta do meu tapete e volto com vocês para a próxima. Prontinho, fiz toda a volta com pontos baixos, né? E agora, a gente vai para mais uma carreira. Vou aqui, ó, onde eu iniciei no primeiro ponto baixo, vou fechar com ponto baixíssimo aqui, tá? Vou subir aqui 3 correntinhas. 2 correntinhas equivale a meio ponto alto e uma de separação, tá? A gente vai trabalhar meios pontos altos aqui, tá? Pulo um ponto, no próximo faço outro meio ponto, ó. Uma correntinha, laço o fio, pulo um, vou para o próximo, mais um meio ponto. Uma correntinha, pulo um ponto, vou para o próximo e faço outro meio ponto. E vou assim caminhando, ó, uma correntinha de separação, sempre pulando um da base, tá? E você vai fazer essa carreirinha desta forma aqui, em toda a volta do tapete, e eu volto com vocês aqui pra gente ir pra próxima carreira. Prontinho, terminei aqui a minha carreirinha de meio ponto, separados com uma correntinha, né? Agora, a gente vai fazer 2 carreirinhas de pontos baixos, tá? Vou fazer o início aqui com vocês da primeira carreira e depois vou explicar como você vai fazer a segunda carreira pra gente voltar com essas 2 carreirinhas prontas, tá? Primeiro, vamos fechar aqui na segunda correntinha com ponto baixíssimo. Aqui eu subo uma correntinha e faço um ponto baixo no mesmo lugar, tá? Aqui, ó, você tem 2 buraquinhos, né, pra ficar bem visível, né, pra você entender direitinho, ó. Você tem esse buraquinho do meio ponto de cá e tem o outro do outro lado. A gente vai trabalhar os pontos baixos nesses buraquinhos, tá? Ó. Um ponto baixo do lado de cá, outro do lado de lá, tá? Ó, aqui ele tá até mais visível, ó. No meio ponto, tá? Ó. Entro, faço um ponto baixo, do outro lado dele eu tenho um buraquinho, faço outro ponto baixo. Ó, vou fazer de novo aqui, ó. Um buraquinho de cá, um de cá, então eu entro
no de cá faço um ponto baixo e no outro do outro lado faço outro ponto baixo. E vou caminhando assim, desta forma, por toda aí. Deixa eu chegar até mais perto para vocês visualizarem ainda melhor, ó. Um ponto baixo no de cá e o outro no outro ponto, tá bom? Dá a volta assim, toda a volta, com dessa estratégia de pontos baixos, você vai chegar aqui, ao invés de você pegar o ponto inteiro, você vai pegar atrás do ponto, tá? Como fizemos aqui nessa carreira, né? Porque você vai trabalhar a segunda carreira de pontos baixos pegando a argolinha de trás do ponto, tá? Então, você chega aqui, prende com um ponto baixíssimo, nesse primeiro ponto, sobe uma correntinha em um ponto baixo e vai caminhando ponto em cada ponto baixo em cada ponto, tá bom? Então, são duas carreiras, essa e essa outra que eu acabei de explicar para vocês, trabalhando na argolinha de trás, tá? Ficou com dúvida? Espera eu voltar que você vai visualizar, tá bom? Terminando, você corta esse fio, arremata, volta comigo no multicolor, tá? No meu caso aqui, o rosa, vou voltar com rosa, mas a gente vai trabalhar depois esse fio novamente, tá? Não guardem não, só reservem, beleza? Então, vamos lá, terminar essas duas carreiras e eu volto com vocês. Prontinho, terminei todas as carreiras aqui, ó, né? Essa aqui eu fiz com vocês, essa aqui eu, né, expliquei para vocês fazer a carreirinha de pontos baixos. Então, ficou assim, tá? Agora, a gente vai fazer um detalhe pra gente vir pra finalizar o bico, tá? Vamos colocar o fio aqui, ó, em qualquer... Eu vou dar um nozinho inicial pra não precisar de amarrar, tá? Qualquer buraquinho aqui você puxa e faz aqui 7 correntinhas, tá? Eu já vou fazer as minhas correntinhas já escondendo esse nozinho que tá aqui. Então, eu vou fazendo assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois, eu só corto esse excesso de linha, né? Aqui, ó, na quarta correntinha de baixo pra cima, ó, 1, 2, 3, 4, eu vou fazer um ponto alto. Essas 3 correntinhas que temos aqui equivale a um ponto alto, tá? Então, aqui eu vou fazer um total de 7 nesse mesmo lugar. Então, eu já tenho, ó, 3, contando com as 3 correntes, no mesmo lugar. 4, 5, 6 e 7, tá? Ó, com as 3 correntes, 7 pontos altos aqui, um total. Agora, eu vou fazer o próximo. Vou fazer aqui, ó, 3 voltas na minha agulha. É um ponto alto triplo, tá? E aqui eu vou pular, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e no 6º ponto eu vou fazer esse ponto, ó. Passo 1, 2, 3, 4 vezes, tá? Ó, fica bem altão. Aqui a gente tem, e bem visível, 3 laçadinhas aqui, ó. 1, 2, 3. Tá vendo elas? É até melhor que o fio seja multicolor, que deu o degradê aqui, dá pra visualizar direitinho, ó. 1, 2, 3. Eu venho aqui, ó, laço o fio, venho aqui nessa do meio, ó, entre os fios, aqui eu vou dar continuidade para fazer os pontos altos. Então, aqui eu já tenho 2. Esse daqui, ó, metade virou 1, tá? 2, 3, deixa eu puxar um pouquinho de fio aqui. 4, 5, 6 e 7. 7 pontos altos aqui,
tá? Ó. Eu vou fazer novamente, mais uma vez, para vocês não terem dúvida. Dou 3 laçadas no fio, na agulha, né? E aqui eu pulo, ó, 1, 2, 3, 4, 5. No 6º ponto, eu faço meu ponto alto duplo, ó. Dou uma laçada, 2 laçadas, 3 e 4 para finalizar. Dou a laçada no fio para me fazer meus pontos altos, né? Então, tem 3 laçadinhas aqui, ó. Nesse ponto, eu vou no do meio, ó. E começo aqui a fazer os meus pontos altos. Esse daqui já é um, né? Já me formou automaticamente um ponto. Então, eu venho aqui, ó, faço 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos, tá bom? Ó, e vai ficando desta forma. É bem facinho, tá? Se não entendeu, volta o vídeo um pouquinho que vocês vão entender, tá? Isso a gente vai fazer ao redor do trabalho inteiro. Porém, no último aqui, ó, você vai fazer e pular 4, né? Porque não vai caber. Então, você vai ver que não vai dar pra fazer 5. Se você fizer o último com 5, vai sobrar só 3. Então, é melhor você dividir, né? Então, aqui, você vem e pula 4 e depois te sobra 4. Mas isso eu vou mostrar, né? Quando eu voltar, eu vou mostrar pra vocês como eu fiz, tá? O restante, vocês vão pulando normalmente 5 e fazendo esse detalhe no 6º ponto, tá? Desta forma aqui, a gente vai por toda a volta. Chegou aqui, corta o fio e arremata, mas eu mostro pra vocês como eu fiz aqui, ok? Prontinho. Terminei aqui toda a volta do meu tapete com esse detalhe, tá? Vim aqui mostrar pra vocês, antes da gente começar a próxima carreira, só falta 2 carreirinhas, tá? Aqui, ó, eu tive que dividir 3 espaços de 4, tá? Porque não deu. Então, quando você vai chegando próximo aqui, aí você coloca no 6º, pulando 5. Se você vê que vai ficar algum faltando menos de 4, aí você vai ter que fazer essa estratégia aqui, tá? Não pode ficar com 3 ou com 6, porque aí sim interfere. Mas desse jeito que tá aqui, ó, 3 de 4, né? Aqui estava sem emenda, tá vendo? Aí tudo bem, tá? Por quê? Porque a gente tem uma estratégia para fazer que ele fique igual aos outros. Por isso eu vou começar até por ele, tá? Aqui eu tenho, ó, eu tenho esse de 4 e tenho de 5. Eu vou começar pelo de 4 para vocês verem como vocês vão fazer o restante dos 2 que sobraram, tá? E o de 5 também, que é a parte que tem a maioria, né? Todos ali tem 5. Então, eu vou fazer os 2, começando pelo de 4. Aqui, ó, num pontinho, no primeiro pontinho dos 4, aliás, é esse daqui, porque o próximo é de 5, tá? Eu vou amarrar meu fio. Dois nozinhos, coloco a pontinha pra trás, né, pra não atrapalhar. Venho aqui e faço 3 correntinhas, 2, 3 correntes, tá? Agora, prestem atenção. Laço o fio, venho no próximo e faço um meio ponto. Só que esse meio ponto tem que estar um pouquinho alongado, tá? Então, eu dou uma alongadinha nele aqui, ó, e faço outro meio ponto. Nesse terceiro, como aqui é de 4, eu vou fazer 2 meio pontos aqui, ó. Ih, saiu tudo. 2 meio pontos no mesmo lugar, tá? Os outros de 5 não precisa disso, porque vai ter um ponto para cada, né? Mas aqui eu faço 2 meio pontos no mesmo lugar. E no último aqui, eu faço outro meio ponto. Então, tenho aqui, ó, 5 pontos, 5 meio pontos, e vou fechar todos juntos, tá? Ó.
Agora, deu pra entender, né? Quando você tem um de 4, você coloca 2 no mesmo lugar. Isso você vai fazer nesses outros que você tem espacinhos de 4, tá? Agora, para prender, eu venho aqui, ó. Aqui eu estou na emenda, né? Mas vamos supor que eu estivesse no outro, né? Aliás, na emenda também é a mesma coisa. Só que aqui, ó, no pontinho da emenda, eu faço um ponto baixíssimo, pregando isso aqui, tá? Faço uma, 2 correntes. Aqui eu tenho 7 pontos altos, né? Eu conto aqui, ó, o primeiro que eu prendi, 1, 2, 3. No quarto ponto, eu vou fazer outro ponto baixíssimo, tá? Faço uma, 2, 3 correntinhas, venho no último aqui, ó, e faço outro ponto baixíssimo. Ele vai ficando contornando para eu fazer o próximo aqui, tá bom? Fiz o ponto baixíssimo, laço o fio e vou trabalhar aqui, ó. Chego mais perto um pouquinho, né? No primeiro aqui, ó. Esse já é de 5 espaços, tá? Normalzinho igual aos outros, a maioria, tá? Um meio ponto e seguro, tá? Ó. Outro meio ponto. Vou para o próximo. Outro meio ponto. Outro meio ponto, já tenho 4. E outro meio ponto no último espacinho aqui, ó. Agora, tenho 5, como aqui deu certinho, um para cada um. Fecho todos juntos e prendo aqui, ó, no primeiro pontinho aqui, ó. Aqui, ó, atrás, para vocês visualizarem direitinho, ó, é esse ponto aqui que vocês prendem o primeiro, tá? Ponto baixíssimo. Faço uma e 2 correntinhas. Venho aqui e conto 1, 2, 3, 4. No quarto, eu prendo com ponto baixíssimo. Faço uma, 2 e 3 correntinhas. Venho para o último aqui, ó, e prendo com ponto baixíssimo novamente, tá? E aí, eu vou reiniciar tudo novamente e fazendo isso, ó, por toda a volta, tá bom? Então, façam aí o de vocês, a volta todinha. Quando chegar aqui, eu vou vir fechar com vocês, não fechem sozinhos, tá? Pra gente fazer a última carreirinha do bico de acabamento, tá? Prontinho, vamos finalizar aqui, fechando a carreira. Prendi aqui no último com ponto baixíssimo, ó, né? Ele já fica bonitinho desse jeito, né? Só que a gente quis dar uma incrementada também, pra ficar mais lindinho, tá? Venho aqui, ó, em cima desses pontos, ó. Em cima desses pontos que a gente iniciou e prendo com ponto baixíssimo. Finalizando a carreira. Pego o fio, ó, dou uma levantada nele e passo ele pra trás, ó. Passo aqui pra trás, pra gente trabalhar aqui atrás agora. Tá? Bom, aqui, primeiro deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho esses intervalos, vou mostrar esse daqui que já não tem ponto, ó. Tá vendo um buraquinho aqui, ó? Aqui que a gente vai colocar os nossos leques, tá? Ó, bem atrás desse ponto aqui, entre a união de um para o outro, ó, eu tenho um buraquinho. Então, quando eu estiver colocando aqui, os pontos, saiba onde que é, tá? Então, aqui, ó, a gente vem, faço 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Venho na terceira correntinha de baixo pra cima e prendo com ponto baixo. Aliás, ponto baixíssimo, tá? Por que que eu decidi fazer ponto baixíssimo? Pra não embabadar, pra não ficar ondulando. Então, você vai fazer pontos baixíssimos no picô ao invés de pontos baixos, tá? Dou duas laçadas no fio, porque é ponto alto duplo, notaram porque eu subi 4 correntes, né? Então, é ponto alto duplo. Vem aqui naquele espacinho que eu mostrei pra vocês, ó, e faço ponto. 1,
2 laçadas e 3 laçadas, tá? 3 correntinhas, venho aqui, ó, em cima do ponto e fecho com ponto baixíssimo. Tá bom? Deixa eu levantar aqui pra não atrapalhar, ó. Dou 2 laçadas novamente, entro aqui no espacinho e faço o meu ponto alto triplo. 3 laçadas, ó. Faço novamente o picô. 3 correntinhas. Venho aqui em cima do ponto e busco o fio e puxo, com ponto baixíssimo isso, tá? E vou fazer meu último ponto, esse não tem picô, ele é sozinho, ó. Busco o fio, faço 1, 2 e 3 laçadas. Aqui eu tenho um leque, tá? Vou prender esses pontos, ó, termino o meu bico, né? Que é 4 pontos altos duplos e 3 picôs, tá? E venho aqui, ó, tá vendo aqui? Já explica pra gente onde que eu tenho que prender. Ó, nesse pontinho aqui, onde eu prendi com ponto baixíssimo, ó, ele fica já separado, então não precisa você contar. Já entro e prendo com ponto baixíssimo. O restante, ele que vai fazendo o contorno, tá? Vou para o próximo, ó. Tá vendo que eu não fiz nenhuma corrente, né? 2 laçadas no fio, entro aqui dentro daquele buraquinho que eu mostrei pra vocês, faço ponto alto duplo, 3 correntinhas, ponto baixíssimo. 2 laçadas no fio, ixi, bati aqui com a agulha na câmera, ó. Dá uma estabilidade, mas agorinha volta, tá? A gente tá terminando também. 3 correntinhas. Ó. Ponto baixíssimo, né? Tinha fugido da minha cabeça o nome do ponto, vocês acreditam? Ó. Vou fazer mais um picô aqui, que são 4 pontos altos duplos e 3 picôs. Pronto. E agora o último. Val, posso fazer ponto alto? Eu já fiz, gente. Não fica legal, tá? Se ficasse legal, nós estaríamos usando pontos altos, tá bom? Ó. E venho aqui, ó, no pontinho, tá vendo que ele fica marcadinho? Bem nele, eu prendo com ponto baixíssimo. Ó, por baixo, pego por baixo. Ponto baixíssimo. E já inicio o próximo bico, tá bom? Então, é desse jeito que você vai fazendo. Vai ficando tão lindinho, gente. Vai parecendo um lacinho, ó. Uma gracinha, tá? Vocês fazem a volta todinha, chega aqui, prende com ponto baixíssimo onde iniciamos, corta o fio, arremata e vai estar prontinho o seu trabalho. Deixa eu mostrar pra vocês esse biquinho no Barroco Max Color, que eu fiz da outra cor. Olha como ele ficou lindinho, ó. Ele deixa um detalhe maravilhoso pra sua peça, né? Então, assim, a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.